Bom dia, gente. Hoje a gente vai estar iniciando aí nossa aula sobre modelos atômicos aí dentro da história da química. É, e essa parte sobre átomos seria assim a parte mais importante do estudo da química, porque tudo que vai acontecer em química, tudo que envolve a química vai depender do que acontece entre os átomos, porque tudo é composto por átomos. Qualquer elemento, qualquer substância, tudo é composto por átomos. Aí a gente parte de uma questão do contexto histórico, assim, de como o conhecimento científico ele vai se desenvolvendo e se alterando através dos tempos, como que a ciência é feita através dos tempos, como que ela muda de acordo com as tecnologias. A gente pode ver um exemplo disso no estudo da química, como o estudo dos modelos atômicos. É, o primeiro cientista, assim, a primeira pessoa a falar sobre o que é o átomo foi um filósofo grego chamado Demócrito, no século IV a.C. Ele observava assim a capacidade que toda a matéria tinha de ser divisível. Por exemplo, você pega lá uma folha de papel, por exemplo, e vai dividindo ela, rasga no meio, rasga de novo, rasga mais uma vez, e você poderia ir fazendo isso infinitamente até chegar no ponto que não poderia ser mais dividida. Essa é a ideia que o Demócrito quer passar, que uma hora você vai dividir tantas vezes a matéria que uma hora você vai chegar nela e não vai ter como você dividir mais. E é aí que surge a palavra átomo. Átomo significaria o A seria não e tomo divisível, ou seja, o átomo significa algo que é não divisível. É, então o Demócrito ele chegou à conclusão de que o átomo seria a menor parte da matéria que não pode ser mais dividida. Então tudo seria composto por átomos. E essa ideia de átomo, essa ideia do Demócrito, ela se seguiu assim por mais de 2000 anos, até um químico inglês chamado John Dalton começar a falar de novo sobre isso de átomo. O Dalton ele também concluiu, acreditou nessa ideia de que o átomo seria algo indivisível, a menor parte da matéria, mas ele também complementou essa ideia, dizendo que o que categoriza uma substância ser ferro é ela ser composta só de átomos de ferro. Então, os átomos de ferro, por exemplo, são diferentes dos átomos de alumínio. Então, a substância ferro vai ser diferente da substância alumínio, porque esses dois átomos eles teriam interações diferentes, eles teriam propriedades diferentes. A partir disso, as pesquisas a respeito do átomo começaram a ter um espaço menor entre elas. A próxima descoberta relevante assim sobre o átomo foi com o Joseph Thomson em 1897. Ele estava fazendo pesquisas envolvendo descargas elétricas e uma consequência dessas pesquisas foi a descoberta dos elétrons, que seria a parte com carga negativa do átomo. Ou seja, foi descoberto que o átomo poderia sim ser divisível. Ele seria composto por uma massa e carga positiva e com os elétrons ali incrustados na superfície de carga negativa. E esse modelo atômico foi batizado de modelo de pudim de paz. Alguns anos depois, em 1911, um novo químico chamado Ernest Rutherford conduziu esse experimento aqui, que está descrito por essa imagem. Ele consistiu em colocar um elemento radioativo dentro de uma caixa de chumbo, que a radioatividade ela não passa por essa caixa de chumbo, mas essa caixa teria um buraco por onde partículas alfas vindo da radiação atravessariam uma lâmina super fina de ouro. E com a realização desse experimento, o Rutherford percebeu que alguns raios passaram direto, outros raios bateram e voltaram, outros raios atravessaram, mas desviaram. E com isso, ele concluiu que a maior parte do átomo deveria ser composta por espaços vazios, por onde as partículas alfa ali passaram direto, né? A maior parte aconteceu isso, foram menos partes que desviaram. Então, a partir desses dados coletados por esse experimento, ele chegou na conclusão desse modelo atômico aqui, que foi batizado de modelo planetário, porque ele seria como se fosse o sistema solar, né? Um, um núcleo positivo rodeado ali pelos elétrons negativos, o que
dividir o átomo em núcleo e eletrosfera, que é onde os elétrons estariam comportados. Continua com a ideia de que o núcleo teria carga positiva e os elétrons carga negativa, e que esse núcleo ele já tem uma subdivisão também, que seriam novas partículas menores ainda do que o átomo, que seriam os prótons, que seriam essas partículas de carga positiva. Então, com tudo isso sendo visto, a gente chega à conclusão, de volta à primeira pergunta que a gente fez, de que não existe um tempo definido para o processo dessa construção do conhecimento, a construção da ciência acontecer. Ele acontece com a necessidade de entender e explicar os fenômenos que acontecem no universo. Então, o átomo saiu de um conceito de indivisibilidade para, como a gente entende hoje, ele ser algo totalmente divisível em eletrosfera, em núcleo, em prótons e elétrons e todas essas partes menores do que o próprio átomo em si, que o compõe. E tudo isso que a gente viu nessa aula leva a essa linha do tempo aqui, que a gente vê que quando começa a ser falado sobre átomo é lá em 400 a.C., quando esse assunto volta à tona na ciência, é 2.000 anos depois, lá por 1800, 1800 e pouquinho. Isso mostra que quando volta a ser falado sobre o átomo, acontece muitas pesquisas ao mesmo tempo, assim, né? Porque volta a ser falado em 1800 e esse modelo vai sendo alterado no mesmo século ou no começo do século seguinte. E a gente começa a observar a grande diferença e como que essa continuidade do estudo da ciência ela pode ser alterada, né? Então, qualquer ideia pode ser transformada numa hipótese que pode acabar virando um novo conhecimento científico. Hoje em dia, já o formato do átomo que a gente conhece já não é mais como a gente viu aqui, e futuramente isso pode ser diferente também. Conforme as tecnologias vão avançando, a gente consegue observar melhor o comportamento do universo, e essas coisas podem ser alteradas. Novos conhecimentos científicos sempre vêm de ideias que viram hipóteses, e muita pesquisa é feita, muitos estudos são feitos para tentar comprovar essas hipóteses. E qual a importância da gente saber disso, né? Qual a utilidade que saber essas coisas, qual a utilidade seria assim na nossa vida, né? A gente observa que com o passar do tempo, os métodos científicos vão se alterando, o mundo como a gente entende vai mudando, tem alterações na forma que a gente enxerga o universo e, consequentemente, novas tecnologias surgirão baseadas nesses conhecimentos, que facilita a nossa vida como sociedade e causa uma relação melhor assim da nossa sociedade com o ambiente, graças às tecnologias que a ciência desenvolve.